Muito bem, meus amigos, estamos começando a partir de hoje um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse e vocês vão, a partir de hoje, vamos aprender juntos, na realidade, sobre cada uma das igrejas que o Senhor Jesus se revela para o João e pede para que o João esteja registrando tudo e na sequência endereçando, aquilo que ele estava passando para o João, para cada uma daquelas igrejas, e sabemos que essas igrejas, naquela época, na verdade, existia mais de 100 igrejas na Ásia Menor, mas o Senhor é bem específico quando orienta o João a enviar a carta a 7 igrejas ali da Ásia Menor, e nós vamos aprender no decorrer desse estudo que cada igreja tinha uma representação, não só para aquele momento, mas como para a história da igreja no geral. Eu quero começar hoje falando sobre a igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável. Éfeso é a igreja do amor decadente. Éfeso é a igreja, ela representa a igreja primitiva que vai de Pentecostes até o primeiro século, o fim do primeiro século, aproximadamente ali o ano 99 depois de Cristo. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor e cidade do culto idólatra a Diana ou Ártemis. Diana, para quem não sabe, era conhecida como a deusa da fertilidade. Ela tinha diversos seios. Em Éfeso tinha um porto muito grande e as pessoas iam ali para fazer comércio. A movimentação era intensa e as pessoas iam no templo de Diana para cultuá-la. Esse templo de Diana era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Então você observe que a igreja de Éfeso estava no meio de muitas pessoas idólatras, mas era uma igreja referência, de grande referência. Por isso que o Senhor, ele começa elogiando esta igreja. Eu quero que você, se puder me acompanhar, Apocalipse capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Para um pouquinho, por favor. Então, primeiro ele fala que ele pede para o João escrever ao anjo da igreja, que está simbolizando o pastor, daquela igreja em Éfeso. E ele diz, as 7 estrelas também representam os pastores de cada uma daquelas igrejas, e ele diz que anda no meio dos 7 castiçais. Castiçais também aqui é uma
representação de cada uma das igrejas que ele estava andando no meio daquelas igrejas. E ele começa elogiando: eu sei, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, o teu labor, né? E a tua paciência, a tua perseverança, e você não suporta os homens maus, não suportam ver a maldade. A igreja de Éfeso, a igreja que simboliza a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja primitiva, era uma igreja muito atuante, principalmente no que se refere ao combate aos falsos profetas, o combate aos falsos apóstolos. Nós vamos entender aqui nesse primeiro tópico desse nosso estudo a revolta que a igreja de Éfeso tinha contra os falsos apóstolos. Eram pessoas que eram levantadas por Satanás para enganar as pessoas. Eles vinham traziam grandes sinais, realizações de coisas grandiosas que simbolizava, que aparentemente parecia algo de Deus. Também traziam mensagens atraentes, aparentavam ser pessoas santas e que na verdade eram pessoas capacitadas por Satanás. Vamos rapidamente no livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 12. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui: mas o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados, assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, mentirosos, enganadores, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, irmãos, entenda muito bem que Satanás, ele quer se expressar. E para Satanás se expressar, ele precisa de um corpo. Ele vai usar o corpo de pessoas que já são devotas a ele, ou pessoas que estão fragilizadas espiritualmente. E alguns até se acham que é de Deus, que está fazendo as coisas para Deus, e que na realidade, se ela não procurar pautar a vida dela dentro da palavra de Deus, ela vai acabar fazendo a vontade do inimigo. O inimigo vai estar ludibriando-a e fazendo com que ela venha enganar também outras pessoas que não estão com entendimento aberto, focado na palavra de Deus. E observe de quantos anos estamos falando. A igreja apostólica, a igreja primitiva, aqui representada pela igreja de Éfeso, atuante, lutando para combater os falsos apóstolos. Estamos falando aqui de Paulo. Vamos ver também o que Pedro ele fala em relação ao mesmo assunto. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso de número 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não
dormita. Olha aqui. Então, ele diz que no tempo dele estava havendo falsos profetas. E ele diz que no nosso tempo também haveria falsos doutores, pessoas que introduziriam encobertamente, ou seja, camuflaria a palavra de Deus, camuflaria a palavra da verdade com a intenção maior de obter lucro, porque a avareza é amor ao dinheiro, é apego às coisas materiais, às coisas financeiras, a bens materiais. Então, o objetivo dos falsos profetas é só dinheiro. São gananciosos, são amantes de si mesmo. Então, observe aqui que o Pedro também está combatendo os falsos profetas, os falsos apóstolos. Eu posso pegar aqui também o apóstolo Tiago, na sua carta, na sua epístola, ele cita que em algumas igrejas daquela época, as pessoas que chegavam com anel no dedo na igreja, elas eram bem recebidas, eram bem vistas, mas aquela pessoa que chegava no templo com a roupa mais simples, elas ficavam atrás, excluíam praticamente estas pessoas. Então, a igreja de Éfeso que representa a igreja primitiva, a igreja de Pentecostes, a igreja apostólica, era uma igreja que batia de frente. Se você ler lá em 1 João, no capítulo 4 também, o apóstolo João também vai combater essas heresias, esses falsos profetas. Então, eu estou falando aqui de 33 a 99 e 100 depois de Cristo, representando aqui a igreja de Éfeso, que era uma igreja muito atuante, muito ativa no que se refere o combate aos falsos profetas. Vamos continuar lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 3, que diz: E sofrestes, e tens paciência ou perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, ele continua elogiando a igreja de Éfeso, continua falando do sofrimento que eles estavam vivendo por conta do nome do Senhor Jesus. E nem por isso eles deixavam de ser atuantes, de ser perseverantes, de estar colocando a fé, a vida deles no Senhor. E aí, vamos entrar agora para o segundo tópico, que é muito interessante, inclusive para os nossos dias, que é o versículo 4, onde ele diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, por que eles falam isso? Aquele amor por Cristo e pela família dos cristãos que tinham no início da caminhada, o amor original, puro, fervoroso, alegre, estava entrando em decadência. Muitas pessoas, naquela época, nós vimos aqui, aquele fervor, aquele interesse, aquela busca por querer conhecer mais de Deus, por querer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ter uma aproximação maior com o Senhor Jesus, ter aquela sede por almas, aquela sede em ver as famílias se rendendo ao Senhor, em ver o povo se alegrando diante do Senhor. Agora eles não estão mais dessa forma. E você? Você lembra quando você começou na caminhada com Cristo? Será que você hoje continua sendo o mesmo ou melhor do que você era? Você não pode perder o amor por Deus por causa de uma adversidade. O amor, sede por almas, por causa de situações
adversas. Você tem que continuar a crescer na graça, no conhecimento de Deus. Você tem que continuar a buscar esse crescimento espiritual em nome de Jesus. Não deixe o primeiro amor. Eu tenho lutado todos os dias, pedindo, Senhor, que não deixe o amor dele morrer dentro de mim de forma alguma. Cadê aquele culto que você fazia com a família? Você aproveitava as oportunidades que surgiam para falar do amor do Senhor para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos. Deus continua até hoje enviando pessoas até você com demandas espirituais, com demandas que aos olhos humanos não tem solução. É nesse momento que você deve apresentar o Senhor Jesus para esta pessoa. É nesse momento que você tem que apresentar, como você fazia antes, o Senhor Jesus, mostrando a essa pessoa que Cristo tem a solução que ele precisa. Que Cristo pode mudar o quadro dele, seja clínico, seja psicológico, seja espiritual, seja qual for a situação que essa pessoa esteja vivendo, Cristo pode mudar. Nós não podemos ser amantes deste mundo, nem amantes daquilo que neste mundo há. Nós temos que amar a Cristo, amar a palavra de Deus, amar fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é ide a todo mundo e pregai o Evangelho. E esse todo mundo, você das vezes não precisa sair do seu bairro, da sua família, enfim, da sua cidade. Tem pessoas que Deus chamou para esse fim, até para pregar em outros países, fazer missões. Mas você pode começar ganhando a sua família para Jesus. E aí ele continua: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Imagina, ele disse que se eu não voltar, se nós não voltarmos de onde nós caímos, onde nós paramos de fazer aquilo que nós fazemos antes, com amor, com alegria, com dedicação, ele vai tirar de nós, do teu lugar, o castiçal. Não esqueça que castiçal simboliza a igreja. Meu amigo, servo de Deus, não esqueça, continue buscando a Deus. Se você não está mais como antes, de repente alguém na sua congregação, ou você até mesmo se decepcionou com a atitude de algumas pessoas que você viam como referência, você não pode deixar de servir a Deus, de fazer a obra de Deus por conta disso. Eu estou falando aqui de almas, não estou falando de ação social, não estou falando de caridade, eu estou falando de você focar em almas, focar em vidas, fazer com que o reino de Deus venha prosperar, com que o reino de Deus venha crescer em nome de Jesus. E para o reino de Deus crescer, Deus quer usar a mim e a você para falar do amor dele onde quer que estejamos, para que vidas venham arrepender-se. Nós não podemos de forma alguma parar de falar do amor de Deus, até porque o Senhor Jesus disse: aquele que me ama guardará as minhas palavras. Então, se eu amo Jesus, eu não posso esquecer de forma alguma o que ele fez por mim. Você não pode esquecer o que ele fez por você. Só que ele disse: de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Então tem que continuar pregando o amor de Deus, a
a palavra de Deus a toda criatura no nome de Jesus. No verso 7 ele diz, no verso 6 ele diz: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Imagina, então o Senhor volta a elogiar esta igreja, na igreja de Éfeso, eu repito, que representa a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Pentecostes. Então, ele está elogiando mais uma vez que eles também estavam aborrecendo os nicolaítas. Para quem não sabe, nicolaíta significa dominador do povo. Era um povo que tinha um poder aquisitivo alto e que não aceitava que pessoas simples, pregassem, falassem do amor de Deus. Para eles, só quem deveriam pregar, trazendo para os dias atuais, é quem tinha curso de teologia, quem tinha formação teológica, e não é isso que Deus quer, não. Eu tenho formação teológica, mas eu vejo muitos teólogos aí que é só balela, não tem autoridade, não tem, só tem só o conhecimento da letra, mas não tem aquela. Não estou aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus, gente. Só que estou colocando aqui o que os nicolaítas faziam. Se a pessoa não tivesse um conhecimento teológico, trazendo para os dias de hoje, elas não se viriam para estar falando de Deus, falando do amor de Deus. E eles cometiam um erro grave, que era encorajar os crentes a participarem de festas idólatras e a praticarem também a prostituição. Veja que divergência. Não aceita que uma pessoa simples pregue o Evangelho de Cristo, mas está incentivando a idolatria e a prostituição. É o famoso liberalismo, o famoso você não pode fazer isso, mas isso aqui você pode. Uma coisa que Deus sempre condenou. E ele fala no verso 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer se refere ou significa aquele que permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante das tentações, mesmo diante das perseguições. Se você permanecer fiel a Deus, mesmo diante da situação adversa, pode ter certeza que aos olhos de Cristo você é considerado um vencedor. Vencedor é aquele que não cede às tentações. Vencedor é aquele que não baixa a guarda contra os ataques, quando o inimigo vem com tudo para cima de você. Você continua firme na posição e Deus vai assim te dar a vitória em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido essa orientação. Eu peço que, se possível for, você compartilhe esse vídeo para estar edificando e ajudando outras pessoas em nome de Jesus. Mas eu quero, antes de finalizar, fazer uma oração por você e pela sua família, no nome de Jesus. Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu venho na Tua presença, eu invoco o Teu nome e o Teu poder. Eu te peço, meu Pai, eu oro em favor deste Teu servo, a Tua serva, que de repente perdeu o foco, que de repente, meu Deus, ela se distraiu no meio do caminho e começou a focar em coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer este Teu servo, essa Tua serva, e que ela venha voltar, meu Deus, ao primeiro amor, ter aquela sede em estar fazendo a Tua obra, em fazer com que o reino do Senhor venha prosperar, venha crescer, com que almas se rendam a Ti e sejam salvas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que estiver tentando cegar o entendimento desta pessoa
e para a glória de Deus, eu declaro que você está mais do que abençoado, no nome de Jesus. Deus abençoe você poderosamente, no nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima.